E o PT tornou-se, na visão do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, um dos fatores que ajudam a explicar por que o Brasil ainda não conseguiu se tornar um país rico. Para ele, a legenda permanece presa a concepções econômicas superadas e resiste às reformas que poderiam levar à produtividade e sustentar um ciclo de crescimento mais robusto. E pior, tende a rever reformas de outros governos. Essa pauta é importante para a gente receber, discutir aqui com Alexandre Bertoncello, nosso comentarista de economia convidado. Seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Guta. Tudo bem? Meu caro Alexandre Bertoncello, sua análise sobre o que disse o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Segundo ele, o PT se tornou um dos fatores que ajudam a explicar por que o Brasil ainda não conseguiu se tornar um país rico. O problema é que o PT está preso lá nos anos 80 e está prendendo o Brasil também nesse mesmo período. Em um período onde o mais importante era tentar entender qual era o consumo interno para proteger a indústria local, tentar de alguma maneira sindicalizar todo mundo e fazer com que tudo ficasse controlado dentro do Estado. O mundo moderno é completamente diferente. Ele é descentralizado, globalizado e principalmente baseado em conhecimento. E para acrescentar alguma coisa que o ex-ministro disse, eu acho que o nosso principal problema está na educação. População sem a capacidade de cognitiva boa para conseguir desenvolver novos produtos e serviços, vamos estar presos eternamente lá no século XX. Eu vou abrir aspas para o que disse Maílson da Nóbrega também, para te ouvir, Marcelo Rocha Monteiro, sobre esse assunto. Ele disse o seguinte: se eu fosse convidado para assumir o cargo de ministro da Fazenda novamente, tivesse que escolher uma prioridade, seria devolver a sanidade ao orçamento público brasileiro. Não é viável para o futuro de um país que 96% dos gastos primários do governo federal sejam de natureza obrigatória, restando apenas 3% para financiar setores fundamentais como ciência, a gente falava sobre isso, né? Tecnologia, cultura, funcionamento de áreas importantes do governo, especialmente na área de investimento. Fecha aspas para Maílson da Nóbrega. Eu ouvi uma vez, Daniel, queria até ouvir o Bertoncello sobre isso, porque eu achei uma imagem muito interessante. A máquina do governo brasileiro, ela é mais ou menos como você imaginar um pedágio numa estrada, né? E aí todos os carros têm que passar ali pelo pedágio e têm que pagar o pedágio, né? E aí você pergunta, vem cá, mas para que serve esse dinheiro que os motoristas estão pagando de pedágio? Aí o sujeito responde, serve para pagar os funcionários do pedágio, né? Serve para manter o pedágio aqui. Quer dizer, parece que a finalidade principal da máquina é manter a própria máquina, né? Quer dizer, é uma máquina voltada para a sua própria manutenção, né? Para pagar os salários dos seus funcionários, para pagar os cargos comissionados, para pagar estruturas de governo ou de administração pública em que, por exemplo, você tem 5 funcionários para fazer o que um sozinho faria, né? Então, eu acho que aí seria importante que se tivesse uma discussão séria sobre reforma administrativa, né? Queria até ouvir o Bertoncello sobre isso, porque parece que, às vezes, a gente tem essa impressão, né, que o dinheiro do pedágio só serve para uma coisa, pagar os funcionários do pedágio. Exatamente, Marcelo. Se a gente for pensar, pega a produtividade média do brasileiro nos últimos 15 anos. O Brasil cresceu meros 3% em 15 anos. Você fala assim, nossa, mas esse país não vai gerar nunca riqueza se não aumentar a sua produtividade. Aí você estratifica isso. O agronegócio subiu 55%. Os serviços, 5% em 15 anos. A indústria, 2%. E o governo, nosso pedágio, como colocou muito bem o Marcelo, 0. Em 15 anos, a produtividade do servidor público brasileiro foi 0. Mundo de inteligência artificial, internet, tudo digitalizado. Em 15 anos, o trabalhador
público, né, o funcionário público, não conseguiu aumentar a sua produtividade em nem 1% em 15 anos. Nós somos um pedágio, e um pedágio ruim, viu, Marcelo? A fila está longa e está segurando o país e o seu crescimento. Pois é, seguindo com esses assuntos, eu também quero ouvir você, Guta Pini, a sua análise sobre o que disse o Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, mas eu vou voltar antes com o comentário da resposta de Alexandre Bertoncello. Contigo, Marcelo Rocha Monteiro. Pois é assustador isso, né? É assustador verificar isso e a gente não vê, por exemplo, no governo Bolsonaro, justiça seja feita, né? A gente viu alguma movimentação no sentido de diminuir esse pedágio, né? de agilizar essa fila, né? Nós vimos movimentos no sentido de privatização de empresas estatais, por exemplo, né? Na iniciativa lá do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, né? Mas nos governos do PT, a gente não vê isso, né? Pelo contrário, existe um discurso, né? Todo um discurso no sentido de aumentar a máquina do Estado. Por exemplo, Correios, né? Uma empresa pública que está praticamente falida. E aí, quando você pensa na solução da privatização, você encontra resistência dentro do governo do PT, né? Que sempre empunhou a bandeira contrária à privatização, né? Inclusive, às vezes, quando estava na oposição, com medidas judiciais tentando barrar privatização de empresas estatais, né? Eu acho que isso, quando o ex-ministro Maílson da Nóbrega faz referência a essa visão presa nos anos 80, né? Eu acho que é disso também que ele está falando. Não sei se o Bertoncello concorda, mas eu acho que tem a ver com isso também, né? Eu lembro lá dos anos 80, da Margaret Thatcher dando início, né, praticamente, a essa questão de redução do tamanho do Estado, pegando uma Inglaterra, um Reino Unido quebrado, falido, né? E ela dá início a esse movimento de diminuição do peso do Estado, né? Porque o Estado pesa muito nos nossos ombros, né? E ela tenta reduzir esse peso e a postura da esquerda é absolutamente contrária a isso, né? E eu acho que o PT está nesse túnel do tempo, está voltando lá para essa oposição trabalhista a Margaret Thatcher, né? E é interessante que a Margaret Thatcher foi tão bem sucedida que a própria oposição trabalhista depois, o Tony Blair, quando assume o governo, né, ele se rende a essa visão liberal, né? Ou, para usar um termo que a esquerda usa de forma pejorativa, neoliberal da economia, né? De que o Estado tem que ser reduzido para diminuir o peso dele nos setores produtivos da economia. Sua análise, Bertoncello, sua resposta. Sim, eu concordo muito bem com isso. E se a gente for pensar, primeiro o conceito da esquerda é sempre tentar colocar nomes que não necessariamente representam o ideal. O neoliberalismo, segundo a esquerda, é alguma coisa nova de liberalismo, mas a gente nunca atingiu o liberalismo como deveria, então neoliberalismo nem existe. Mas a Margaret Thatcher sofreu ali na Inglaterra, o Reagan fez o seu papel nos Estados Unidos, e a gente pode dizer o seguinte, o quanto fez bem para a economia desses dois países. A lógica é assim, eu como liberal digo, olha, não deve haver empresas estatais, mas mesmo aquele pensamento de esquerda, pensa em Marshall ali na França, o conceito dele é muito bom. Ele fala assim, até para aqueles de esquerda que estão nos ouvindo, só faz sentido o governo estar presente na economia se ele é mais eficiente do que a iniciativa privada. Por exemplo, se cada um de nós tivéssemos que andar com seguranças armados, sairia muito mais caro do que ter a polícia armada. Logo, ter a segurança pública faz sentido. Mas não faz sentido nós termos postos de gasolina, porque afinal de contas, os postos de gasolina privados são muito mais eficientes do que aqueles que são estatais. Esse conceito é simples e seria muito fácil e a gente colocaria pelo menos mais de 100 empresas estatais no Brasil à venda, viu, Marcelo? Rapidinho,
porque eles são muito ineficientes, desde trem-bala que nunca existiu a usinas nucleares que nunca funcionaram.